boa tarde, boa noite na Itália, né? Boa tarde, ainda fim de tarde aqui no Brasil, né? Hoje, dia 13 de fevereiro de 2026. Conforme já noticiamos em nosso site há dias, pela segunda vez, na verdade a terceira, mas é a segunda que chega às vias de fato, por assim se dizer, a justiça italiana determinou que o comune de Val di Zoldo cumpra decisão judicial e proceda à transcrição de cidadanias italianas reconhecidas iuris sanguinis, fixando inclusive um prazo de 90 dias para a execução da sentença. Nesta 4Chiacchiere insieme de hoje, as advogadas Isabel de Lima e Laura Castaldo explicam o alcance jurídico dessa nova decisão, os instrumentos processuais utilizados para garantir o cumprimento das sentenças e os possíveis impactos do caso Zoldo, que lamentavelmente se tornou praticamente um símbolo dessa resistência administrativa à execução de decisões judiciais de cidadania. Nós queremos, antes de mais nada, agradecer as nossas convidadas e passamos já de cara a palavra para a doutora Isabel, com a seguinte pergunta. Esta é uma iniciativa nova contra a Prefeitura de Val di Zoldo para obrigar a transcrição de decisões já obtidas. O que exatamente está acontecendo nesse município, doutora Isabel? Boa noite, Peron. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes sobre essa questão. Agradeço também a presença da doutora Laura, minha parceira de escritório. Obrigada, então, vamos responder a essa pergunta. Eu acredito que o que está acontecendo no município de Val di Zoldo e também em diversos outros municípios italianos é que eles perceberam a necessidade de organização, de incrementação em relação à atividade de transcrição que acontece dentro do Estado Civil, Status Civile dos comunes, tarde. Intimamente, eu acredito que eles só perceberam que se tornaria um problema maior, um acúmulo de práticas no município, depois que o problema já passou a se tornar sem alguma possibilidade de gestão. Claramente, no caso do município de Val di Zoldo, nós temos um problema ainda maior, né, no meu ponto de vista. Porque, além do problema da gestão dessas práticas, que seguramente são muitas, né, não estou dizendo que seja o contrário, não estou dizendo que não seja assim. Mas nós temos também, da parte dos responsáveis em realizar as transcrições, uma postura e um posicionamento contrário ao interesse do ítalo-descendente. E isso não sou eu que estou aqui afirmando. Eles mesmos, em diversas ocasiões, manifestaram a própria opinião pessoal, né, em relação ao direito da cidadania, da transmissão à cidadania iuris sanguinis, e, consequentemente, isso afeta todas as pessoas que obtiveram o reconhecimento da cidadania italiana e cuja competência das transcrições e averbações acontecem naquele comune. Então, diante disso, o que acontece, Peron? Existe, no meu ponto de vista, uma grandíssima ansiedade da parte de todos os descendentes que obtiveram, talvez até já, uma sentença positiva, né, definitiva, porque ela transitou em julgado, mas que hoje não conseguem vislumbrar um desfecho positivo no momento das averbações e das transcrições. E foi exatamente isso que aconteceu no caso dessa família, dessa família que nós precisamos entrar com o ricorso de ottemperanza. Isso porque, Peron, o que aconteceu? Antes mesmo da sentença sair no tribunal ordinário, ou seja, antes mesmo dos meus clientes serem reconhecidos,
O meu cliente, ele me procurou, me achou privadamente, porque ele veio através de uma assessoria, e pediu para conversar comigo. Ele me chamou, eu lembro perfeitamente, no MSN, na mensagem do Facebook, pediu meu contato, eu claramente concedi meu contato e conversei com ele. E ele disse, doutora Isabel, eu estou muito preocupado. Aí eu perguntei, por que, Jaime, que você está preocupado? E ele falou, doutora Isabel, eu sei que a minha sentença não saiu ainda, eu confio plenamente no seu trabalho, porém eu sei que as transcrições irão para o Comune de Valdesoldo. E eu sei que, infelizmente, as declarações públicas, né, do primeiro cidadino, né, como nós chamamos, do síndaco e também da oficial, eles são muito hostil e muito contrário aos meus interesses. Foi isso que ele espelhou para mim como preocupação. E eu lembro a minha resposta para ele. Eu falei, Jaime, você passou procuração para mim? Ele, passei. Você me pagou os honorários? Paguei. Eu falei, então a sua preocupação tem que ser a minha preocupação, porque sou eu que tenho que resolver o seu problema nesse momento. Você não tem que ficar com toda essa ânsia. Aí eu falei, olha, e o processo no judicial, no ordinário, não havia ainda terminado. Eu falei, olha, nós temos duas situações que vocês têm que escolher. Ou esperar o tempo do comune, que pode ultrapassar pode ser que eles mandem em 180 dias, como muitos comunes, eles comunicam essa data, também se eu considero essa data ilegítima, eles comunicam essa data. A gente pode esperar 180 dias, pode ser que eles mandam depois de 1 ano, 2 anos, ou então existe a possibilidade da gente, imediatamente após ao trânsito em julgado da sentença que se torna definitiva, de recorrer ao tribunal administrativo. Existe um remédio jurídico, que é iricossodiotemperança, como o próprio nome diz, o temperar é cumprir algo, ele serve justamente para que a sentença definitiva, que transitou em julgado, se torne uma executiva também, que ela seja exatamente isso, executada dentro de um tribunal administrativo. E veja bem, foi o próprio cliente que, sabendo da situação e das declarações, ele optou por esse remédio jurídico, que é esse tipo de recurso que é apresentado em um outro tribunal, né? É importante a gente esclarecer que não é uma extensão do próprio processo. Às vezes o leigo, né, que está em casa, está nessa situação, quer saber o que é, não é uma extensão do mesmo processo. O processo, ele termina no tribunal ordinário com uma sentença que transita em julgado, que se torna definitiva, e após isso, se os clientes que tiveram uma sentença em mãos, né, de reconhecimento da cidadania, eles podem ler a parte final dispositiva da sentença. Lá tem escrito PQM. E o que tem escrito nesse dispositivo? Declaro fulano, beltrano, ciclano, cidadão italiano e ordena ao Ministério do Interno e, por isso, o comune a proceder com as transcrições. Então, veja bem, Peron, na ordem judicial, o juiz não deu uma sugestão ao comune, não pediu ao comune. E esse é o ponto fundamental dessa discussão. Se existe uma ordem judicial, essa ordem ela tem que ser cumprida, porque senão existe algo muito perigoso. Uma ordem judicial que ela não tem a autoridade de chegar ao seu fim, ela pode violar também o Estado de Direito. Ela pode se tornar uma ilusão jurídica e causar uma insegurança a quem precisou acionar o judiciário para um conflito de interesse. Então, a gente fala, assim, do comune de Valdesoldo, dessa situação de Valdesoldo e de outros comunes também, e da cidadania, mas nós temos que pensar nessa situação, no meu ponto de vista, muito, muito mais amplo. O raciocínio que é necessário a gente fazer, ele é muito mais profundo, ele tem que ser no sentido que uma sentença definitiva, ela precisa se tornar eficiente, eficaz, ela precisa ter o seu bem da vida restituído a quem pediu, a quem conseguiu através de um processo legal. E foi exatamente isso que nós fizemos nesse processo. Nós entramos com o recurso pouquíssimos dias após o envio da documentação ao comune de Valdesoldo,
isso é verdade. Isso porque, Peron, eu entendo o seguinte, como eu tenho experiência nesse tipo de recurso, eu sei que, de qualquer forma, o meu cliente, ele saiu de um tribunal e está tendo que entrar em outro. Isso é muita aflição, é muita ansiedade para um cliente que esperava, com a sentença, resolver uma questão que para ele seria importante. Então, a gente entrou com recurso, com pouquíssimos dias, realmente, foram pouquíssimos dias que a gente tinha enviado a sentença para o Comune de Valdesoldo, mas eu já sabia que, da notificação do recurso TAR até a data da audiência, passariam-se pelo menos 90 dias, porque esse é o tempo médio entre o depósito do recurso TAR e a marcação da audiência, da primeira audiência. Então, veja bem, por mais que eu tenha esperado poucos dias para entrar com o recurso TAR, o Comune teve 90 dias, praticamente, para cumprir a ordem e comunicá-la perante ao Tribunal Administrativo, e não fez, ao contrário. Seja o Ministério que o Comune permaneceram inertes, eles não deram a mínima satisfação, nem mesmo para um juiz perante um tribunal administrativo. Então, veja bem, se o Comune teve todo esse prazo, ou seja, 90 dias e mais o tempo que eu fiz e não mandou as transcrições, claramente eles não tinham intenção de fazer. Então, que eu esperasse um ano para entrar com a ação, seria um ano perdido para o meu cliente. A gente sabe que hoje a matéria-prima da vida é o tempo das pessoas. Então, qual é o sentido esperar um ano para entrar com uma ação que eu sei que o resultado vai ser chegar com uma sentença onde será nomeado um comissário para cumprir uma ordem de 90 dias? Seria um ano perdido para o meu cliente. Doutora Então, Isabel, antes de passar a palavra à doutora Laura, eu queria só um esclarecimento. A senhora está falando que deixou, quer dizer, foi um prazo exíguo, mas a sentença é de quando? Pelo que me consta, de 7 de março de 2025, é isso? Exatamente. Quanto tempo, depois de transitado em julgado, a senhora tomou a iniciativa de entrar na... Transito em julgado em setembro. Em setembro. Em outubro, nós entramos com a ação contra o TAR. Nós esperamos pouquíssimos dias, isso é verdade. Certo. Un tempo però minimo. Minimo. È vero, un tempo minimo, ma un tempo che ci ha permesso oggi di avere 90 giorni, che sono un tempo almeno accettabile. Oggi 90 giorni sono un tempo accettabile. Tra 2 anni avere 90 giorni è inutile. Esatto. 2 anni per una persona, per una famiglia, sono tanti. Cambiano gli equilibri, cambiano le persone, cambiano le leggi. Esatto. È un pericolo avere un ordine giudiziale per così tanto tempo ignorato. Certo, prima di questo, dottoressa Laura, c'è stato qualche segno del municipio di non comprire la sentenza? O già voi siete, perché non è la prima volta, già siete entrati senza Siamo aspettare? entrate con convinzione, con prove. Sì, assolutamente, prove già fornite nelle esperienze precedenti, che l'ordine giudiziale sarebbe stato per lungo tempo ignorato, troppo tempo per i nostri clienti. Certo, perché consta anche, vou falar em português agora, consta inclusive que no processo consta informações sobre declarações públicas do prefeito que indicam essa mudança de posição em relação aos descendentes residentes no exterior. E eu, em cima disso, quero trazer aqui um dado que o nosso conhecido Daniel Tadoni me passa aqui no WhatsApp, dizendo que no mês de junho do ano passado,
o comune de Valdisoldo fez uma transcrição de nascimento número 9. 9. Ele observa, ora, onde está a avalanche de transcrições, ao passo em que seriam umas 20 transcrições no ano inteiro, ou seja, menos de 2 por mês. Como é que vocês consideram isso, essa informação? Então, Peron, exatamente esses dados e essas informações, elas são fundamentais, no caso de Valdisoldo especificamente, para que a gente consiga obter uma vitória em, assim, pouco tempo. Eu vi, assim, muitos questionamentos sobre o fato de eu ter entrado rápido com recurso, não ter dado margem de tempo. Mas, veja bem, Peron, nós somos advogadas. O nosso trabalho, o nosso ganha-pão é vencer um processo o mais rápido possível, é entregar um resultado excelente. Então, qual é o sentido de eu esperar esperar 6 meses, esperar 1 ano, sendo que a minha própria contraparte, nesse caso, que são os responsáveis das transcrições, me entregaram as provas de bandeja. Eu fui na internet e encontrei essas declarações evidentes, essa resistência declarada, né? Nós temos residência desse comune, é o terceiro processo que nós entramos. Então, a própria parte contrária me entregou tudo na mão para vencer, todas as provas que eram necessárias para vencer em pouco tempo. Então, para mim, que sou advogada e penso com a cabeça, com a mente de uma advogada, não há nenhuma razão pela qual esperar nem um dia a mais do que o necessário para eu vencer o processo. Certo. Na verdade, juntando essas declarações, percebe-se. A senhora diria que tornou-se um comportamento político em vez de apenas uma questão administrativa, nesse caso? Então, nós sustentamos no recurso exatamente isso. É claro que por mais que a gente tenha vencido o processo, né, conseguimos obter o resultado que queríamos, ou seja, que fosse nomeado o prefeito como um comissário prefeitício ad acta, que fosse estabelecido um prazo. Eu não estou satisfeita com a sentença, absolutamente não, por 2 razões, Perão. Primeira coisa, o colégio fez toda uma motivação justamente acerca do tempo de transcrição, do expostamento dos pedidos do consulado aos comunes, sendo que os dois, nem o Ministério e nem o comune, os representantes do comune, se apresentassem no processo. Então, como que um colégio de juiz motiva dessa forma para compensar as despesas? E isso jamais foi citado, jamais foi apresentado como exceção. Então, assim, é uma fragilidade nesse processo, um desequilíbrio nesse processo muito grande. Mesmo que eu tenha vencido, né, mesmo que eu e a doutora Laura temos vencido, e o nosso cliente junto com a gente, foi o primeiro que venceu nessa situação, porque eu consegui entregar para ele um prazo, né, e ele vai dormir à noite pensando que ele tem um prazo, que aquele ali ou vai ser cumprido ou vai acontecer alguma coisa ainda mais grave. Eu não estou satisfeita com a motivação da sentença. Eu achei injusta a sentença, porque se eles não compareceram, não se deram nem ao trabalho de comparecer no processo, como que um colégio de juiz vai motivar que os pedidos administrativos migraram do consulado ao comune? Eles perguntam quanto que o comune está recebendo. O comune está recebendo 300 euros por uma certidão que ele emite de papel. Onde estão indo esses fundos? Estão sendo utilizados para a gestão de todas essas práticas de cidadania? São perguntas que não têm resposta nesse momento, né? Então, assim, honestamente, eu não acredito que a situação vai melhorar. Então, nesse caso, eu acredito que a única solução continua sendo, em alguns casos, mais extremos, como o Valdisoldo, mas não é o único. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o comune de Logarone está dando 3 anos para a transcrição. Então, aí eu te pergunto, Peron, o cliente passou 3 anos no Tribunal de Veneza, 3, porque esse é o prazo do processo em Veneza. Ele vai ter que esperar mais 3 para cumprimento de uma ordem? Isso não existe. Exatamente, aqui chega um caso, não sei se ele é um caso de exatamente Longarone, parece,
minha esposa está aguardando as suas transcrições com a das nossas filhas gêmeas desde março de 2024, no comune de Longarone. Exatamente. Quase 2 anos de espera. A esposa do Trisnono era nascida em Val de Isoldo. Mudaram-se para Podezói e daí migraram para Uruçanga. Então é um caso de Uruçanga, Santa Catarina, que está aqui aproveitando a oportunidade para tornar público o seu inconformismo com a demora da transcrição. Eu queria perguntar, tanto para a senhora, a doutora Isabel, quanto para a doutora Laura, diante desse comportamento, as senhoras consideram, eventualmente, que se demonstra já um eventual desvio da finalidade administrativa? Estamos no campo político apenas e não estamos cumprindo as obrigações administrativas? Então, eu digo a minha opinião, aí a doutora Laura vai dizer a sua. Eu acho muito delicado a gente dar fazer uma afirmativa desse tipo, porque nós não estamos dentro dos comunes para entender o que está acontecendo. Claramente, nós sabemos que a lei da cidadania, a lei que disciplina a cidadania italiana, ela passou por uma série de metamorfoses, ela está em uma série de um momento muito delicado. Nós sabemos que a política imigratória, de um modo geral, na Itália, ela está sobre holofotes e está sendo continuamente objeto de questionamentos. Mas daí, afirmar um desvio de finalidade, eu acho que é muito precoce. Porque para a gente dizer sobre isso, a gente teria que fazer uma análise, uma investigação mais profunda em relação a um caso concreto específico. La dottoressa Laura. Sono d'accordo. Attraversiamo dei momenti molto delicati in questo momento. Quello che dobbiamo tenere dal nostro punto di vista e raggiungere è l'obiettivo per cui ogni cliente ci cerca. Quindi andare a cercare di dare il migliore servizio possibile senza coinvolgimenti di tipo ideologico, politico, emotivo. Il nostro obiettivo è dare il risultato in un tempo ragionevole. È vera la notizia, 3 anni. 3 anni. 3 anni. 3 anni è scandaloso. È un tempo scandaloso. Non è colui che deve essere sottoposto all'ordine che deve dire in quanto tempo vuole ottemperare all'ordine stesso dato dal giudice. È un controsenso giuridico. Se io fossi condannata al pagamento di una somma di denaro, non potrei dire al mio creditore: ok, hai ragione, ti pago in 5 anni, così, quando li ho, quando ho i soldi pagherò. No. Exatamente. Não funciona. E, assim, em sustento do que a doutora Laura está dizendo, é exatamente isso, Peron. Não tem sentido algum que uma ordem judicial ela seja objeto de uma especulação de tempo, de situações que são contrárias à lei. O que eu penso, assim, nós temos que concentrar uma seguinte situação. O direito do nosso cliente, se ele está procurando o reconhecimento de cidadania porque ele quer uma recognição, uma conexão com os seus antepassados, se ele quer uma vida melhor na Europa e quer tentar uma vida melhor na Europa, ou simplesmente se ele quer fazer shopping a Miami, não cabe ao advogado questionar, não cabe ao comune, ao município questionar, porque a lei, ela tem que ser cumprida. Se você for hoje na questura, em Nápoles, por exemplo, que era a cidade onde eu residia, né, e um italiano nascido na Itália fosse lá pedir um passaporte, a emissão de passaporte, nenhum
policial falaria com ele, para que você quer esse passaporte? Ele iria falar, porque eu tenho direito, a lei é essa, você tem que me dar, pronto, acabou. Então, por que que o ítalo-descendente tem que dar explicação por que ele quer o direito dele? Se quem mora na Itália, essa explicação não dá. Quando um italiano vai emitir o passaporte, eu sei porque o meu marido é italiano, os meus filhos também, ninguém perguntou para ele por que você quer emitir o seu passaporte. Então, por que no caso do ítalo-descendente tem que se criar toda uma estrutura de hostilidade, de antagonismo a esse direito? A lei serve para ser cumprida. E isso ficou claro nessa sentença. Por mais que o juiz tenha dado uma motivação que nem lhe competia, no meu ponto de vista, porque não foi apresentada nenhuma exceção, o juiz, o que ele disse? O recurso tem que ser acolhido. Por quê? Porque simplesmente não cumpriu a lei. A lei, ela é feita para ser cumprida e não para ser questionada. Ela pode ser questionada nos ambientes em que isso é previsto, ou seja, dentro de um poder legislativo, e não no executivo, como é no caso da execução de uma sentença. O comune, ele tem o dever de cumprir a lei. Quem decide a lei é o poder legislativo, não se confundem, porque senão nós estamos diante de um abuso de direito. Certo, eu perguntaria, vocês obviamente devem ter mais ações. A senhora falava de cerca de 90 ações, é isso? Não, nós temos 30 processos no TAR. Inclusive contra o Logarone, inclusive nós processamos Logarone, vencemos contra o Logarone, mandaram a transcrição. E se meu cliente falar, doutora Isabel, eu quero fazer o TAR, nós faremos. E por mais que eu receba críticas, né, em relação a isso, eu não estou nem aí. Eu estou aqui para que o meu cliente obtenha um direito que está previsto na lei. Doa quem doer, custe o que custar. É isso que nós devemos fazer. E eu acredito que essa deveria ser a postura de muitos outros colegas. É a minha opinião em relação a isso. São poucos os colegas que têm essa postura de talvez forçar que o direito seja executado. Mas às vezes é necessário. Se me permite, eu gostaria de ouvir também da opinião da doutora Laura sobre isso. Uma das críticas que tenho ouvido é exatamente esse exíguo prazo da sentença para o pedido já de imediato no TAR, que não daria, é uma estratégia, obviamente, jurídica, né? Mas que não daria tempo para haver qualquer tipo de negociação. A senhora não acredita, então, em negociação nesse caso, né? No, nessuna strategia. Solo tempo minimo, perché sapevamo che anche aspettare 5 mesi, 6 mesi, un anno sarebbe stata la stessa cosa. Quindi ottenere un provvedimento oggi nell'interesse del cliente è un risultato che viene offerto, quindi da oggi 90 giorni certi. Abbiamo un termine, abbiamo un commissario ad acta che può intervenire se non viene rispettato. Aspettare un anno e mezzo sarebbe stato veramente inutile, tempo perso, come diceva prima la cara collega, e non possiamo permetterci come esseri umani il lusso di perdere così tanto tempo, e non sarebbe un servizio ottimale per i clienti. Certo. Hoje mesmo, numa chácara que nós tivemos com o Dr. Meloni, surgiu no final da nossa conversa uma informação que foi jogada no ar, que estavam existindo sentenças no Tribunal de Veneza, que já o juiz não determina mais a transcrição. Como é que as senhoras veem isso? Não seria exatamente um ajeitamento do outro lado para evitar esse tipo de... Como é que ficaria num caso desse, numa sentença sem a ordem de transcrição, que faria a doutora Isabel e a doutora Laura, num caso desses? Uma sfida! Sim, é uma situação que nós tomamos conhecimento. Claramente, a minha impressão em relação a isso é que o juiz quis declarar o cidadão italiano, mas que
uma vez declarado italiano, que se abra um procedimento administrativo no comune para que essa ordem seja executada, e aí que respeite prazos, mais prazos a serem cumpridos, porque se existe a ordem judicial de transcrição, claramente existe o remédio jurídico do recurso de temperança. Mas eu acredito que esse juiz talvez não tenha conhecimento, assim, ou não tenha experiência com recurso de silêncio assenso, né? É um outro remédio jurídico que existe no Tribunal Administrativo em caso de omissão da parte do administrador, nesse caso do comune. Então, a gente simplesmente vai mudar de estratégia, mas claramente conseguiremos executar a ordem, né? Então, assim, provavelmente ele, não sei qual é a intenção, a gente ainda não sabe, porque não ficou muito claro na sentença qual é o objetivo de declarar uma pessoa italiana, mas que, tudo bem, pegue a sua sentença, pendure ela no quadro da sua casa porque você é italiano. Não tem sentido algum isso. Então, provavelmente, intuitivamente, pensando no que está acontecendo e no contexto, eu acredito que talvez a intenção seja que, ok, vocês são italianos, agora abre-se um procedimento administrativo no qual você terá que respeitar prazos, né? Talvez efetuar até pagamentos perante ao comune competente. Mas aí, se o comune, mesmo nessa situação, não cumprir a ordem, existe um outro remédio jurídico, que é recurso de silêncio assenso, existem, enfim, outras estratégias que devem ser tomadas, mas que claramente conseguiremos, né, no meu ponto de vista, obter o êxito da cidadania para o cliente. A senhora, depois eu quero ouvir essa opinião sobre o mesmo tema da doutora Laura. Apenas quero observar aqui que nós temos uma plateia aí assistindo. O colega seu, doutor Alberto Ferrari, disse que está assistindo e que concorda com a colega de Lima. Nós temos que lutar para que a lei seja cumprida, né? Exatamente. Ótimo. Eu conheci ele pessoalmente lá onde foi? Foi em Roma, se eu não me engano, um dos convênios, uma pessoa agradabilíssima, e eu vi que realmente ele está nessa sintonia de pensamentos comigo em relação a essas transcrições. É legal a gente saber que existe, da parte de alguns colegas, um entendimento comum. Isso é muito importante, muito relevante. Então, vamos à doutora Laura, por favor, sobre essa questão anterior ali. Por favor, sì, sono veramente convinta che lo spirito con cui si affronta un'esperienza come il processo, il percorso anche successivo per riuscire ad ottenere l'adempimento, è qualcosa che noi condividiamo molto anche con altri colleghi. È strano che spesso ultimamente la fase successiva alla sentenza psicologicamente sia per alcuni clienti più preoccupante del giudizio stesso. Oggi qualche cliente ha più perplessità, ansia per il dopo sentenza. Avvocato, e adesso? Perché poi si sa quali sono i comuni in blacklist. Exato, tinha tempo que essa era uma questão que não preocupava ninguém, né? Hoje está todo mundo, quer dizer, sai com a sentença na mão, mas cadê a efetividade? A efetividade disso, né? Sim. Pois é, eu não sei, nós tínhamos combinado não fugir do tema, mas eu acho que uma pequena observação aí de ambas, a doutora Isabel e a doutora Laura, sobre o momento que nós estamos vivendo. Temos 4 ordenanças que estão aí subindo para a Corte Constitucional. Temos também uma audiência marcada na Corte de Cassação, que poderá antecipar um juízo sobre a questão, principalmente da retroatividade, né? Temos tudo isso aí, agora os municípios fazendo criando essa dificuldade ou alegando essa dificuldade para fazer as transcrições, né? Já agora, de novo, aí, com essa novidade aí de sentenças omitindo a parte das transcrições.
parece que existe uma guerra surda aí entre o legislativo, nem tanto, mas o executivo e o judiciário. Como é que vocês estão vendo esse quadro todo em cima desse tema da cidadania, que é bem diverso do que se colocou inicialmente, né? Está exatamente se afunilando no setor judicial, quando, na verdade, se alegava e se culpava os endinheirados da cidadania, né? Como é que vocês analisam esse momento? Eu não sei se a doutora Laura me entendeu, conseguiu me entender em português? Sim, okay, entendeu perfettamente. Okay. Però ultimamente la nostra esperienza ci ha portato a comprendere che l'avvocato di cittadinanza oggi deve essere competente in tutto: diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale. Stiamo toccando tutti i punti del diritto. È un periodo delicato. Quello che serve in questi momenti è lucidità, professionalità, impegno e studiare ogni giorno, perché ci sono delle novità, ma la risposta è sempre nel codice, è sempre, ecco, nel caso della Corte Costituzionale, è nella Costituzione. Il segreto e la sfida oggi per l'avvocato che vuole fare cittadinanza e che vuole dare un servizio al suo cliente è studiare, aggiornarsi, non arrendersi, combattere e trovare la risposta, ma con lucidità e con calma. Certo, doutora Laura. Grazie. Vamos ouvir, então, a doutora Isabel, o que diz disso. Então, sobre todas essas investidas do governo para dificultar o reconhecimento da cidadania italiana, eu acredito que seja fruto de uma grandíssima propaganda política. E, infelizmente, não é algo concentrado só na Itália. Nós vimos isso em Portugal, estamos vendo isso, infelizmente, também nos Estados Unidos. Eu acho que a política da direita, em um certo modo, ela é extremamente equilibrada e consciente em muitos aspectos, mas no que se refere ao tema de imigração, ela não consegue atingir, no meu ponto de vista, a justiça para aqueles que buscam, por exemplo, o reconhecimento de um direito, e não estou falando só do direito à cidadania, mas o direito de permanecer em determinado país por uma razão, talvez não seja ligado ao direito de sangue, mas seja ligado a outros direitos relacionados a oportunidades de trabalho. Então, assim, eu penso, Peron, que seja um momento difícil, e penso que esse momento difícil seja extremamente relacionado à propaganda política na Itália nesse momento, mas eu confio na Corte Constitucional, eu confio na Corte de Cassação, porque os juízes, eles possuem autonomia, eles possuem esse privilégio de decidir sem se deixar influenciar por questões políticas do momento. Imagina se todo o poder judiciário ele fosse levado a julgar, a decidir e a conceder direitos baseado na política que aquele momento é presente, é mais presente no sistema político. Então, essa autonomia dos juízes, ela garante que o direito ele vai ser tutelado. Claramente não é como antes, né? Nós sabemos que antes era muito simples vencer um processo de reconhecimento da cidadania, porque nós não tínhamos ainda, não éramos ainda objetos dessa propaganda política, que infelizmente nesse momento nós somos. Mas eu confio também, Peron, no histórico das decisões da Corte Constitucional. Em diversas ocasiões, a Corte Constitucional se manifestou de forma equilibrada em reconhecer direitos aos italianos. Nós sabemos disso se nós olharmos para o passado e pensarmos no direito do reconhecimento das mulheres, né, que não transmitiam a cidadania para os filhos. E aí, nesse caso, por exemplo, se manifestou a Corte Constitucional em 83,
E também, em 2009, sobre os efeitos dessa inconstitucionalidade, a Corte de Cassação. Nós temos a decisão de 1907 em relação a esse tema, e todas elas foram sempre favoráveis aos descendentes. Então, eu não acredito que nós teremos uma surpresa negativa do ponto de vista dos magistrados, mas a minha aposta é que nós venceremos a batalha agora, com a decisão em março, mas ela não será a única. Eu acredito que existirão ainda as outras investidas do governo do ponto de vista financiário. Eu acredito que nós teremos, infelizmente, algumas surpresas ainda em relação a taxas, a tributos que serão aplicados aos cidadãos italianos, mas aí, assim, é uma especulação minha. Por isso que eu até pedi para não sair muito sobre esse tema, porque eu acredito que, nesse momento, os descendentes já estão muito aflitos com tudo que está acontecendo, e qualquer coisa que um advogado diga nesse momento é mera especulação. Então, vamos ver, eu tenho confiança, eu acho que vai dar tudo certo, e o nosso trabalho é sempre, como a doutora Laura diz, atualizar o que está acontecendo, o que está sendo modificado na lei e, com base nisso, utilizar a estratégia justa para cada cliente, né? Cada cliente tem um caso, pessoal, e a gente analisa dessa forma. Muito obrigado. Eu, de fato, fugi do tema, né? Mas, de qualquer forma, voltemos a ele, né? A pergunta que eu faço agora é o seguinte, porque tem um prazo aí, 90 dias, se cumprir, se não, vem um interventor, né? Isso. Que, pelo que eu vi, é nomeado o próprio prefeito. Prefeito. Pois é, e como é que vocês imaginam esse desfecho? Eu acredito que ele vai mandar as transcrições antes de 90 dias. Por quê? A intervenção de um prefeito dentro de um município, por mais que seja para simplesmente cumprir essa ordem, ela é sempre uma medida mais delicada, né? O prefeito, ele pode ver que tem algo acontecendo ali dentro, que talvez precisa de uma gestão melhor, talvez seja exatamente isso que nós estamos precisando, que ele intervenha para ver que realmente existe uma necessidade de, talvez, de até uma ajuda, né, aos oficiais que não conseguem cumprir a ordem. Eu acredito que ele vai mandar antes, mas se não mandar, o prefeito, né, a obrigação dele, né, está prevista na sentença que ele cumpra a ordem no lugar do síndico, né, na marra, como a gente diz no Brasil. A doutora Laura pensa o mesmo? Eu acredito também, sim. Sim, penso anch'io. Que ele vai cumprir antes dos 90 dias. Sim, sim. Sim, eu conto com a sensatez nesse caso, porque, obviamente, se ele não cumprir, nós podemos também decidir tomar medidas mais graves, né? Existe a possibilidade de outras medidas na sequência, claro, doutora? Claro que existe. O que seria, por exemplo? Não, mas aí é tema para uma outra discussão. Tá bom, tá legal. Tá legal. Vamos eu sei que já extrapolamos o tempo aí, a doutora Laura dizia inicialmente que tem um compromisso familiar, inclusive, aí, mas eu vou pedir um tempinho mais para as considerações finais de cada uma. O que eu não perguntei, o que gostariam de dizer ainda sobre o tema, voltando ao nosso tema, é claro, né? Eu fica à disposição, fica às ordens aí. Podemos começar aí com a doutora Laura, então, agora. Ok, sì. Considerazioni finali. Sta diventando una grande palestra tutti i giorni, affrontare tante problematiche, essere a disposizione dei clienti che hanno tante ansie, tante perplessità. Bisogna capire che noi abbiamo tanti processi, loro ne hanno uno solo. Forse è l'obiettivo di una vita, non sappiamo quello che c'è dietro, però spesso cerchiamo di essere anche un po' psicologi, di avere empatia e di risolvere problemi. Il periodo è molto delicato, ma serve fiducia. Senza fiducia non riusciremo ad andare avanti a crederci, quindi speriamo e combattiamo. Lei mi fa ricordare quella
frase da Porta dell'Inferno, lasciate ogni speranza voi che entrate. Lei non è così. Non la perdo la speranza, noi non la perdiamo mai, perché c'è impegno e dietro quello che facciamo c'è dedizione e questo non può passare dietro ideologie, politica, propaganda. Non è lo spirito per il quale avvocati come noi hanno iniziato questa professione. Perché se sei avvocato credi nel diritto, credi nella difesa. Bello, bello, dottoressa Laura. Sentiamo allora, vamos ouvir então a doutora Isabel sobre as suas considerações finais. Como consideração final, a minha vai ser mais curta. Ficou claro nessa sentença que a opinião pessoal de uma figura como de um síndico, ela conta pouco quando estamos dentro de um processo e onde existe uma lei. A lei, ela prevalece sobre a opinião pessoal de qualquer figura que esteja em contraste com o direito dos nossos clientes. É uma boa consideração final, né? Objetivamente temos que acreditar na lei, né? Que ela seja cumprida. Mesmo que a sentença venha sem a determinação final de transcrever, né? Bom, tudo bem, doutora Isabel, doutora Laura, muito obrigado pela disposição de explicar. Obrigada aí, a você. Né? E até uma próxima. Obrigada a você, um prazer. Vamos ficar de olho aí para ver se dentro desse prazo as coisas acontecem, né, doutora? E se havendo mais novidades aí, a INCM está sempre de portas abertas aqui, né? Obrigado também quem nos acompanhou até aqui e obviamente vai nos acompanhar, porque tanto no YouTube quanto no Facebook, no Instagram também estamos transmitindo, esses vídeos ficarão aí no ar, né? Para quem puder ver, não viu agora, poderá ver depois. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima.